Sempre é uma alegria, um prazer estar, né, agora aqui num café cultural e poder falar um pouco da justiça eleitoral, falar de eleições e do futuro. E, para falar do futuro e falar do presente, nós precisamos ter sempre uma análise da nossa história. Eu sempre gosto de contextualizar um pouco da nossa história e da nossa realidade. O Brasil tem eleições desde a época colonial. A primeira eleição que tem conhecimento do Brasil é de 1532 para o Conselho do município de São Vicente, primeiro município fundado no litoral de São Paulo pelos portugueses, e durante todo o período colonial haviam eleições para juízes, muitas vezes, para os conselhos, que eram as antigas câmaras de vereadores, e por aí vai. Em 1821, o Brasil realizou eleições para a Assembleia de Lisboa. O Brasil, ainda colônia de Portugal, um ano antes da sua independência, realiza eleições para os representantes do Brasil junto à Assembleia de Lisboa. Depois, eleições em 1822 e 23 para a Constituinte, que depois é fechada por Dom Pedro I e é outorgada a Carta de 1824, que estabeleceu um sistema eleitoral que todos nós sabemos e conhecemos, que é o sistema censitário, chamado sistema censitário. Para ser votante, tinha que se ter determinada renda; para ser eleito, também tinha que se ter uma dada renda. 100 réis à época para ser eleitor; para se eleger deputado tinha que ter uma renda anual de 200, e para se eleger senador, uma renda anual de 400. Isso foi, ao longo da época colonial, sendo alterada por algumas leis posteriores, mas a lógica durante todo o Império foi, até o seu fim, o voto censitário. Só que tem uma curiosidade que eu sempre gosto de destacar. O voto era censitário, mas era o voto permitido aos iletrados. Os analfabetos votavam, porque o corte não era ser alguém que tinha condições de dominar a leitura e a escrita, mas sim o corte era em relação ao montante relativo ao aspecto econômico, que não era muito alto, não. Para a época, quando nós vamos analisar os livros, tem aquela ideia, não era tão excludente assim, e principalmente tendo em conta que os analfabetos votavam. As eleições para o Parlamento Brasileiro de 1878 contaram com cerca de 8% da população votante. 8% da população votou no Brasil em 1878. Em 1881 surge a Lei Saraiva, muda o sistema eleitoral, altera alguns aspectos relativos ao voto censitário e introduz um detalhe: acaba com a possibilidade do analfabeto votar. Em 1881, a Lei Saraiva veda o voto do analfabeto, de tal sorte que, nas eleições de 1878, cerca de 0,8% da população brasileira votou. Então, vejam, a base eleitoral, em 1878, 8% da população votava, 9% da população votava. Em 1872, 4 anos depois, isso cai para 1%. Qual a explicação para isso? Nós temos sempre que analisar tudo o que diz respeito ao sistema político eleitoral, tem algum significado e alguma razão de ser. Estava à beira da libertação dos escravos. Só podiam votar os homens livres. E homens livres, com determinada renda,
podiam ser alfabetizados ou não. A Lei Saraiva vem e diz: os analfabetos, os iletrados, não têm mais direito ao voto. E isso, mesmo em relação aos homens livres, porque a escravidão só é abolida em 1888, então, em 1882, houve votação só entre os homens livres, e, mesmo assim, caiu significativamente o número de votantes no Brasil. Significativamente caiu o número de votantes. Então, a Lei Saraiva vem, excluem os analfabetos. Os analfabetos ficam sem votar no Brasil, presidente, 104 anos. Os analfabetos ficam excluídos do voto até as eleições municipais de 1985. Por que eu trago esses números? Porque, quando se fala de democracia, de Estado democrático de direito, de liberdades, etc., etc., se fala de democracia, se pensa sempre naquela lógica, é a deliberação da maioria, dentro dos limites do Estado democrático de direito. Agora, de que maioria nós estamos a falar? Então, em 1882, nós temos essa drástica redução do número do eleitorado em razão da Lei Saraiva de 1881. Exclui-se os analfabetos por 104 anos do direito ao voto no Brasil. E, sabidamente, mesmo entre aqueles que eram homens livres, os números demonstram a diferença de eleitorado de 1878 para as eleições de 1882. Se for acrescentar depois, com a libertação dos escravos, os negros, nós temos aí uma grande exclusão. A eleição de Prudente de Moraes, que foi a primeira eleição para presidente da República que tivemos, porque Deodoro da Fonseca não foi eleito, e o seu vice, muito menos, Floriano. A primeira eleição presidencial direta que nós temos, o eleitorado brasileiro representava 3% da população brasileira. 3% da população brasileira. Durante toda a República Velha, o eleitorado brasileiro não passou de 8% da população. 8% da população. Uma das bandeiras da Revolução de 30, e antes da Revolução de 30, do movimento tenentista de 22, e antes disso ainda, no final do século XIX, Assis Brasil já escrevia sobre a necessidade de se dar a organização das eleições ao poder judiciário. E já se falava, então, da necessidade de uma justiça eleitoral. Assis Brasil, que perde uma guerra civil no Rio Grande do Sul, na década de 20, para Getúlio Vargas e Borges de Medeiros, assinou o Tratado de Pedras Altas com a rendição dos maragatos em relação ao movimento tenentista de 1824 naquele estado, se torna depois ministro da Agricultura de Getúlio, em 1931. E o que ele pede em troca para aceitar o Ministério da Agricultura? Ele pede em troca que se criasse a comissão para organizar o Código Eleitoral e que, então, Getúlio desse carta branca para eles elaborarem um Código Eleitoral e criassem a Justiça Eleitoral no Brasil. E, com isso, surge a Justiça Eleitoral em 1932. E, em 1932, surge o voto feminino. Então, grande parte da população não votante passa a ter o direito de facultativamente votar. O voto era obrigatório apenas para os homens. As mulheres tinham a faculdade de se inscreverem eleitores e de votarem. Pois bem, vem a Constituição de 34, vem o Estado Novo em 37, de 37 em diante, até a queda de Getúlio, não houve eleições no Brasil. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento do Estado Novo, diante até daquela situação do Brasil ter apoiado os aliados em relação ao eixo,
e o eixo era formado pelos países autoritários, centralizados, sem democracia, o nazismo, o fascismo e o Império Japonês, e então Getúlio acaba se enfraquecendo, e em 28 de maio de 1945 é reinstalada a Justiça Eleitoral para organizar uma eleição em 2 de dezembro de 1945. E imagina, Keppen, você que na corregedoria detém o cadastro, que tinha que se cadastrar todos os eleitores brasileiros, porque durante o período do Estado Novo isso se acabou, isso se perdeu. Então, a Justiça Eleitoral sai se organizando de tal sorte a cadastrar os brasileiros. Nos cinemas tinham filmes que passavam fazendo a propaganda do voto, do cadastramento, de como votar depois, para uma eleição a se realizar em 6 meses. Então, nesse período todo, se fez o cadastro, se fez o registro dos candidatos, se organizou toda a eleição. Chegou a ser contratadas empresas aéreas estrangeiras para fazer distribuição de urna, para fazer distribuição de material em locais distantes, fora o apoio que até hoje é dado pelas Forças Armadas, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, na logística de nossas eleições até os dias de hoje. Pois bem, então, em dia 2 de dezembro de 1945, foi a primeira vez na história do Brasil em que mais de 10% da população era eleitora. Votaram nas eleições de 2 de dezembro de 1945 11% da população brasileira. Vamos pular para a última eleição presidencial, em 1960, antes do golpe de 64. Quantos brasileiros podiam votar? 22% da população brasileira era cadastrada para votar nas eleições de 1960. Votaram, naquela eleição, cerca de 20% da população brasileira, 1960. Aí o Brasil entra num período de não haver eleições para presidente, embora, ao contrário da época do Estado Novo, houve eleições para o parlamento, para a maior parte dos municípios, e, nesse período, continuou crescendo o eleitorado. Continuou crescendo o eleitorado por 2 motivos. Uma urbanização crescente, que ocorre a partir da década de 60, e, por outro lado, a alfabetização, pelo menos mínima, do brasileiro, na condição dele conseguir, pelo menos, escrever o seu nome, assinar o seu nome, e, com isso, então, o eleitorado brasileiro acaba aumentando. De tal sorte que, já nas eleições de 1970, cerca de 40% da população votava, até que, nas eleições para a Constituinte, que elaborou a Constituição de 88, cerca de 62% da população votou, e, nas últimas eleições de 2014, 70% da população brasileira estava cadastrada para votar e cerca de 66% da população brasileira votou. O que nós temos nesse histórico? O Brasil, então, sai de uma porcentagem de eleitores minoritária para, finalmente, se alcançar uma porcentagem de eleitores majoritárias. Então, nós temos hoje a 4ª maior democracia do mundo, isso pouca gente, às vezes, se atenta. Só tem mais eleitores que o Brasil a Índia, com cerca de 800 milhões de eleitores, os Estados Unidos, a Indonésia, e a 4ª maior democracia do mundo é o Brasil, com essa peculiaridade de organização da justiça eleitoral, que também poucas pessoas, às vezes, se atentam. Não há correspondente no mundo, como há aqui no Brasil, de uma justiça que não só organiza a eleição, mas também julga os feitos, distribui horário de tempo na rádio e na televisão, organiza o fundo partidário e a sua distribuição, entre tantas outras atribuições, como desde o registro dos partidos políticos. Então, é uma peculiaridade da justiça brasileira. Quando nós viajamos pelo mundo e apresentamos a organização da justiça
brasileira, a exclamação é muito poder num único órgão, numa única instituição. E não tenham dúvida que é muita competência, muito poder em relação a uma instituição. Qual é o segredo do funcionamento da Justiça Eleitoral no Brasil? É que ela não tem um corpo de magistrados permanente. Eu presidi as eleições de 2014 e nunca presidirei a de 2016. É impossível. É impossível que o mesmo presidente do Tribunal Regional Eleitoral possa, como presidente, presidir 2 eleições seguidas. E o mandato de 2 anos renovados por mais 2 anos, que dá um limite de 4 anos de permanência na Justiça Eleitoral. Isso garante a total independência do corpo de magistrados, que são todos passageiros na Justiça Eleitoral, ou seja, isso faz com que a Justiça Eleitoral brasileira, apesar de todo esse poder, ela não tenha um órgão que a administre, que é permanente, e isso, então, quebra essa quantidade de poder que realmente é dada à Justiça Eleitoral em razão desse rodízio que ocorre no Poder Judiciário Eleitoral. Isso tudo foi pensado lá atrás, foi pensado lá por Assis Brasil, ainda durante a década de 20 e na década de 30, com a criação do Código Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada sem custo, porque ela pegou servidores emprestados, magistrados emprestados. Hoje, em razão do seu crescimento, já há um corpo de servidores permanente, mas os magistrados continuam sendo uma magistratura emprestada da Justiça Estadual, da Justiça Federal e nos tribunais superiores, e também com a participação de 2 juristas em todos os tribunais. Pois bem, ela tem toda uma organização peculiar. A Justiça Eleitoral brasileira, ela, com todo esse poder, ela tem um protagonismo e uma competência e uma excelência demonstrada, por exemplo, na criação, primeiro, do cadastramento. Foi o primeiro cadastramento informatizado nacionalmente no Brasil, a partir de 1985, preparando-se, então, para as eleições de 1986. Depois, o projeto das urnas eletrônicas, que foi sendo instituído aos poucos, até que, nas eleições de 2002, tivemos a primeira eleição geral no Brasil totalmente informatizada, em 100% das sessões eleitorais. E, a partir de 2005, o início do projeto da biometria. Isso tudo, então, levando a que a Justiça Eleitoral, além de organizar todo o processo da administração das eleições, produza um resultado de excelência, com a garantia de que o voto dado é realmente o voto apurado, e com a biometria garantindo que o eleitor que vá à sessão eleitoral só possa votar uma única vez. Nas eleições do ano passado, 23 milhões de eleitores cadastrados biometricamente, e estamos aí nos preparando para um cadastramento chegar a 50 milhões, 60 milhões, se possível, nas próximas eleições, e o Paraná aqui está fazendo um grande trabalho, um enorme trabalho. No que diz respeito à identificação biométrica do eleitor, hoje mesmo posso dar aqui em primeira mão uma notícia, que foi uma proposição que fizemos em nosso discurso de posse na presidência do TSE, há um ano atrás, em 13 de maio de 2014, de sugerir ao Poder Executivo e ao Legislativo brasileiro a transformação da identificação do eleitor no Registro Civil Nacional. E, no dia de hoje, ainda durante os percursos que fazíamos de visita às sessões eleitorais e aqui ao tribunal, eu pude finalizar entendimentos com a Presidência da República, e, na semana que vem, no dia que a Justiça Eleitoral completa 70 anos de reinstalação, no dia 28 de maio da semana que vem, nós estaremos, a presidenta Dilma Rousseff junto comigo,
e todos os tribunais regionais estarão convidados, encaminhando um projeto de lei ao Congresso Nacional, exatamente instituindo na Justiça Eleitoral, com as bases de dados biométricas da Justiça Eleitoral, o novo documento de identificação da cidadania brasileira, do cidadão brasileiro, para poder, então, através da Justiça Eleitoral, concretizar aquilo que é uma identificação única do cidadão brasileiro. Então, é esta mais uma competência, mais uma atribuição, que, se o Congresso Nacional vier a aprovar, e temos boas perspectivas que o Congresso Nacional venha a aprovar esta lei, então a nossa base de dados passará a ser a certificadora do cidadão brasileiro para todas as suas relações com a sociedade e com o Estado, com a garantia da identificação biométrica. Isso traz uma economia ao Estado, porque há inúmeras fraudes em relação ao Estado, como há fraudes em relação ao sistema financeiro, com empresas fantasmas, com pessoas que se identificam só no sistema financeiro. Essas fraudes são apontadas em torno de 2 bilhões de reais ano, fora fraudes no que diz respeito à área do SUS, à área do Fundo de Garantia, Bolsa Família, etc., etc. E com essa identificação unívoca que a Justiça Eleitoral está fazendo, evitar-se-á que o próprio Poder Executivo replique esse tipo de biometria, ou seja, vamos usar aquilo que o Estado já fez e já investiu na Justiça Eleitoral. Então, é mais uma competência, presidente Gilcimar, que a Justiça Eleitoral vai assumir, e, com esse histórico de excelência, com certeza, ela está apta a dar cabo. Mas eu gostaria aqui, isso é só a introdução, hein? Isso é só a introdução. Sexta-feira é só o começo. Mas eu gostaria aqui de, ao falar da Justiça Eleitoral, um pouco dessa nossa história, dessa plataforma que nós temos de excelência de trabalho e que tem nos seus servidores, sei que aqui tem muitos servidores presentes, acompanhando, e nos seus servidores nós temos servidores de excelência, e eu disse no meu discurso de posse, Kepin, que a Justiça Eleitoral não tem espaço para quem não gosta dela. Quem atua na Justiça Eleitoral ama a Justiça Eleitoral, se dedica à Justiça Eleitoral, gosta da Justiça Eleitoral, passa horas, muito mais do que deveria, às vezes, trabalhando. Eu dou testemunho disso, desde a época que, há 20, 25 anos atrás, comecei a advogar na Justiça Eleitoral, sem nunca imaginar que um dia estaria na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas gostaria aqui também de discutir alguns temas sobre a nossa democracia, os nossos problemas, essa reforma política que é tão falada e que nunca sai do papel, e trazer, então, um pouco da minha opinião pessoal, da minha avaliação e da minha experiência. Pois bem, quando eu faço esse paralelo, melhor dizendo, antes de fazer o paralelo, porque o paralelo eu vou fazer agora, quando eu faço esse histórico do aumento do número de eleitores na base democrática do Estado brasileiro, e vejam que, em 1960, 22% da população era eleitora, hoje são 70%. Em 1960, votou para presidente 20% da população. Nas eleições do ano passado, 65% da população votou, que compareceu. 65% da população compareceu para votar. A base democrática aumenta. Por outro lado, o que nós temos? O capital procura capturar essa base democrática. É por isso que as campanhas eleitorais estão cada vez mais caras. Há um aumento do número de eleitores, há um aumento da base democrática, e, evidentemente, que é natural, por nós vivermos numa sociedade capitalista, que o capital vá atrás de capturar essa base e tentar, através de vários tipos de medidas, obter este voto, que o eleitor tem, esse poder de decisão que o cidadão brasileiro tem.
e cada vez mais as eleições vão ficando mais e mais caras no Brasil para todos os cargos em disputa, desde vereador até presidente da República. E a Justiça Eleitoral, ela tem cada vez mais, através de leis aprovadas pelo Congresso Nacional, tem visto aumentado os seus instrumentos para coibir, felizmente, este tipo de abuso do poder econômico, ou da máquina administrativa, ou mesmo do uso dos meios de comunicação no que diz respeito à disputa eleitoral. Agora, de todos esses mecanismos, o que nós verificamos, o que minha experiência de vida no acompanhamento do processo eleitoral mostra, é que, realmente, o abuso do poder econômico é o que vem aumentando mais. Aquele problema que, lá atrás, no passado, se colocava do abuso dos meios de comunicação, hoje em dia parece que se deu uma diminuída. O número de conflitos com meios de comunicação hoje são menores do que ocorriam no passado. O número de ocorrências de abuso da máquina administrativa, até em razão dos inúmeros casos de cassações de prefeitos, vereadores e etc., levam a um controle da máquina administrativa maior pelos adversários, mas, sem dúvida nenhuma, o abuso nos gastos econômicos cada vez mais se aumenta, e com uma situação que aí é difícil para a Justiça Eleitoral atuar, contrariamente do que os outros casos relativos ao abuso do poder dos meios de comunicação e ao abuso do poder do uso da máquina administrativa, que é o fato de, no Brasil, não haver limite de gastos por campanha. São os próprios candidatos e os próprios partidos que estabelecem quanto vão gastar em uma campanha eleitoral. E aí o céu é o limite. Se o partido analisa que, para uma campanha a presidente, ele vai ter condições de arrecadar 300, 400 milhões de reais, ele diz, vou gastar 300, 400 milhões de reais, e isso não há um parâmetro legal para que a Justiça Eleitoral possa impedir. Então, um dos temas que temos debatido muito com o Congresso Nacional é colocar um limite de gastos para as campanhas, e isto tem avançado. Há já, da parte da Câmara dos Deputados, da Comissão da Reforma Política, uma discussão a respeito de se estabelecer limites iguais para todos em relação a números de eleitores de determinadas localidades, por exemplo, para vereador, cidades com número X de eleitores, os vereadores poderão gastar até tanto, e assim vai até uma campanha para presidente da República, de tal sorte que, desta forma, conseguiremos, uma vez aprovada uma legislação nesse sentido, ter a possibilidade da atuação da Justiça Eleitoral em um controle do abuso do poder econômico. Sem esse limite de gastos por campanha, realmente fica um desequilíbrio, porque aquele que pode arrecadar mais acaba gastando mais e, portanto, atingindo um maior número de eleitores em relação àquele que não tem uma capacidade arrecadatória. E sempre aquele que está no poder acaba arrecadando mais. Isso é natural, seja numa candidatura de parlamento, seja de uma candidatura à prefeitura, a governo de Estado e à presidência da República. Os números demonstram isso. Acaba se doando mais àquele que está no poder, depois, para aquele que está em segundo, um pouco menos, aquele que está em terceiro, um pouquinho menos, e assim vai. E nós temos no Brasil essa grande discussão, que também está no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade da pessoa jurídica fazer doações para partidos e campanhas eleitorais. No Brasil, há a possibilidade das corporações doarem. Elas não podem doar na hipótese de serem concessionárias de serviço público. As empresas de mídia concedida, a rádio e televisão, não podem. Os sindicatos não podem, mas, regra geral,
regra geral, as empresas podem doar. Elas podem doar até 2% do faturamento no ano anterior. Faturamento bruto, não é o lucro líquido. Aí aparecem situações curiosas de empresas que doaram 50% do seu lucro líquido, porque ela pode doar até... Então, doou mais para um partido político, para um candidato, do que distribuiu para os seus sócios. São situações que chocam. E, quando se analisa do ponto de vista do direito empresarial, o que nós temos? Qual o estatuto social de empresa que tem lá por objeto social doar para partidos políticos? Eu duvido que haja em um estatuto social de uma empresa como seu objetivo distribuir os seus lucros ou o seu faturamento para alguma agremiação política. Por isso que eu já votei no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da doação das empresas para partidos e para os candidatos, até porque as empresas não votam. Esse debate é um debate que é mundial. Esse debate do capital tentando capturar a democracia não é algo que podemos aí analisar diante de questões que estão colocadas na imprensa, não de hoje, mas de muito tempo, que são questões típicas de um Estado periférico. Primeiro, que o Brasil não é Estado periférico, o Brasil é uma grande potência. Nós temos que parar com esse complexo. Somos a 4ª maior democracia do mundo, temos uma estruturação, temos uma organização, temos um Estado democrático de direito instalado nesse Brasil, consolidado já para fazer, daqui a pouco, 30 anos desde a Constituição de 88. Mas eu costumo lembrar, por exemplo, que o tesoureiro da campanha do Helmut Kohl, que foi primeiro-ministro da Alemanha, morreu. Apareceu morto quando surgiram denúncias de corrupção no Partido Democrata Cristão Alemão, do Helmut Kohl, em relação às eleições dele. O tesoureiro da primeira campanha vitoriosa do Mitterrand na França, morreu. Se suicidou dentro do Palácio Élysée. Eu dou esses exemplos para as pessoas não ficarem, às vezes, tristes ou decepcionadas com o Brasil ou deprimidas com a situação do Brasil. Isso para não falar de tantos outros exemplos que poderíamos dizer que acontecem, seja no Japão, seja na Alemanha, seja na Itália, seja em tantos outros lugares, mundo afora, no dito primeiro mundo ou no dito mundo desenvolvido. É óbvio que nós temos aqui os problemas com tesoureiros pelo Brasil. Também no Brasil teve um que apareceu morto, tem outro que está preso. É uma atividade de alto risco ser tesoureiro de partidos e de campanhas políticas. Mas isso também demonstra, por outro lado, que há controles. Como que a França resolveu depois desse problema? Restringindo a campanha das corporações. Na França se tornou proibido, se estabeleceu o limite, diminuiu o tempo de campanha, para as campanhas ficarem mais baratas. Uma campanha presidencial na França dura 1 mês. 3 semanas o primeiro turno, 1 semana o segundo turno. Uma campanha parlamentar, a mesma coisa. Sem possibilidade de doação por empresas e a doações para pessoas físicas limitadas a 4.500 euros por pessoa. Então, uma pessoa não pode doar mais do que 4.500 euros. E há um fundo público que é dado aos partidos políticos que auxiliam eles, então, nesses gastos eleitorais de uma maneira equânime. Isso, por exemplo, é o modelo francês. Na Alemanha, também com os escândalos que ocorreram na época do Helmut Kohl, que acabou caindo o governo dele, também se introduziram mecanismos de limitar a participação das empresas. Nos Estados Unidos, a discussão
tomou um outro rumo. Nos Estados Unidos, desde 1907, era proibido as empresas doarem. Depois, com o fortalecimento da união dos trabalhadores nos sindicatos, que lá em inglês são as unions, né? Exatamente com o nome de unions, em 1947 se veda a doação de sindicatos. E depois surge mais restrições quando aparece o escândalo do governo Nixon, da reeleição do governo Nixon através de Caixa 2. Se cria lá uma Federal Election Commission, que é exatamente uma comissão eleitoral para tentar organizar as eleições presidenciais, e se cria um fundo público. Mas a Federal Election Commission, totalmente diferente do nosso TSE. A Federal Election Commission se parece mais com o Tribunal Superior Eleitoral do Paraguai do que com o nosso TSE. Por quê? Porque a Federal Election Commission é composta de 6 membros, 3 indicados pelo Partido Democrata, 3 indicados pelo Partido Republicano. Ou seja, são os partidos políticos que indicam os membros da comissão eleitoral, que é um organismo, uma autarquia, uma espécie de agência reguladora, não tem nada a ver com a justiça eleitoral ou com o poder judiciário. A Justiça do Paraguai, que é considerado tribunal e membro, portanto, fazendo parte integrante do poder judiciário, é composta de 3 juízes que são escolhidos pelos 3 maiores partidos do Paraguai. Então, o Paraguai tem exatamente uma justiça eleitoral que também é indicada por partidos políticos. Por isso que eu fiz a brincadeira, que a FEC americana é muito mais similar à justiça eleitoral do Paraguai do que o nosso TSE. Mas, nos Estados Unidos, o valor de fundo público para uma campanha presidencial, hoje corrigido, está em cerca de 100 milhões de dólares. O partido político que pega o fundo público, ele pode arrecadar 1 por 1, então ele pode, no máximo, gastar 200 milhões de dólares, ele fica limitado a um teto. Na campanha de 2008, em que o Obama ganhou do McCain, o McCain pegou o fundo público. Naquela altura, o valor era 85 milhões de dólares, então ele só podia gastar, no máximo, 85 vezes 12, 170 milhões de dólares. O Obama, só pela internet, arrecadou 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. O Obama não pegou o fundo público, então, portanto, ele tinha o céu por limite. Eu estou dando esses exemplos porque, imagine, em qualquer lugar do mundo, e mesmo nos Estados Unidos, evidentemente que o dinheiro faz diferença numa campanha eleitoral. O Obama gastou 650 milhões de dólares na campanha dele, contra o McCain, que gastou 180 milhões de dólares. Diferença extremamente grande e extravagante. A Hillary Clinton, ela tem hoje um comitê de ação política, que são os Super PACs, que já tem arrecadado em torno de 1 bilhão de dólares para a campanha dela, à presidência da República, nas eleições de novembro do ano que vem, de novembro de 2016. E a perspectiva é de se arrecadar mais 1 bilhão de dólares até lá. Então, provavelmente, a Hillary Clinton, se ela for apontada pelo Partido Democrata como a candidata à sucessão do Obama, a perspectiva de gastos da campanha dela é de em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares. A campanha brasileira, em dólares, já que estamos falando em dólares, a campanha brasileira em dólares da Dilma ficou em 145 milhões de dólares, do Aécio 95 milhões de dólares. Também uma diferença bastante razoável. 145 milhões a 95, isso pegando o dólar da época de outubro do ano passado. O dólar hoje já está um tanto quanto diferente. Mas vejam
que o Brasil, tendo metade dos eleitores dos Estados Unidos, então, mesmo que peguemos aí 145 milhões de dólares, multipliquemos por 2, 300 milhões de dólares, e em 2008, o Obama já gastava 650 milhões de dólares, em 2016, a Hillary Clinton tem a perspectiva de gastar entre 1,5 bi e 2 bilhões de dólares. As eleições estão ficando mais caras no mundo inteiro. E isso traz à reflexão, não só na área jurídica, mas muito mais até na ciência política, na sociologia, e a discussão a respeito da nossa democracia e do futuro da democracia. Da representatividade dos partidos políticos, que é uma outra questão muito complicada aqui no Brasil, que só esse tema levaria nós a falarmos muito. Mas esses números, para não ficar só em observações, demonstram, sem dúvida nenhuma, a meu ver, na minha opinião, que há que se fixar teto de gastos por campanha. Sem haver um teto de gastos por campanha, não há condições da Justiça Eleitoral poder fazer a devida análise dos abusos ocorridos por ausência de parâmetro e por ausência de lei que lhe dê suporte para fazer este tipo de deliberação, este tipo de julgamento. Então, este é um ponto necessário. Afastar as corporações, afastar as empresas da participação política na medida em que elas não votam. Uma outra questão extremamente importante e relevante. Tudo isso, para mim, é muito mais importante do que a organização do sistema eleitoral. Porque, vou dar um outro exemplo comparado. No Brasil, se diz, o voto proporcional leva a ter muito partido no Congresso, a dificuldade de governabilidade, etc., etc. Mas o voto distrital também traz as suas consequências. Houve, dia 7 de maio, eleições no Reino Unido, 650 cadeiras na Casa dos Comuns, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Como que é a eleição lá? 650 cadeiras, 650 distritos espalhados em todo o Reino Unido. Disputam, em média, 5 candidatos de 5 partidos diferentes por distrito. Vence o que tiver mais voto. Então, houve, por exemplo, no resultado final, um caso do Partido Independente do Reino Unido, o UKIP, que teve 13% dos votos em todo o Reino Unido. 13% de 650 daria 64, 65 cadeiras no parlamento, no voto proporcional. Só que esse partido só ganhou em um distrito. Então, ele teve 13% dos votos e fez apenas um único representante. E, se ele não tivesse ganho neste distrito, ele teria feito 13% dos votos no Reino Unido inteiro e não teria nenhuma cadeira no parlamento. Então, essa questão do sistema eleitoral, se é base proporcional, se é base majoritária, se é voto distrital, se não é voto distrital, essa questão não existe sistema perfeito. O que nós temos que nos preocupar é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, com o avanço do capital em relação à tentativa de capturar a democracia. E este termo, a democracia e a captura da democracia pelo capital, foi um tema da OCDE, em uma reunião que reuniu mais de 30 países em Paris, o ano passado, onde é a sede da OCDE, com esse título: A democracia e a sua captura pelo capital. É um problema no mundo inteiro. Nós temos que enfrentar esse problema. Nós temos que discutir esse problema. Nós não temos apenas e tão somente que nos indignar, mas nós temos que procurar soluções e debater. Muitas vezes parece que a primeira solução é prender. Não é a única solução. Cuidar do passado é uma coisa.
Para isso, você tem as funções do Ministério Público, a polícia e o judiciário específico. Nós, da Justiça Eleitoral, temos que ajudar a pensar soluções para o futuro e de proteção da nossa democracia, trazendo instrumentos para a nossa atuação. Nesse sentido, por exemplo, o ano passado, editamos uma nova resolução para a prestação de contas dos partidos políticos, estabelecendo a comunicação direta do Banco Central relativa a toda a movimentação financeira dos partidos para a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral receberá diretamente do sistema financeiro toda a movimentação que os partidos tiverem no seu dia a dia. Isso já é resolução aprovada para o exercício a partir deste ano, que se iniciou em 1º de janeiro de 2015. Estamos propondo para as próximas eleições, e tive a oportunidade de falar na Câmara dos Deputados e no Senado da República, no sentido de se aprovar uma lei em que as prestações, as arrecadações e gastos de campanha e as prestações sejam feitas online, ou seja, para o cidadão saber quem é que está financiando os candidatos, bastando entrar na página da Justiça Eleitoral e lá, então, verificar quem é que está doando, quanto está sendo doado para cada partido político, para cada candidato. Nós temos que criar instrumentos. A tentativa do capital de dominar o eleitor e o eleitorado e fazer os seus representantes, no mundo capitalista, nós temos que ver isso como algo natural, porque isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O que nós temos que fazer? Tentar colocar os limites e evitar os abusos. É óbvio que, se vivemos numa sociedade capitalista, e hoje só há 4 países no mundo que, em suas constituições, prevê o comunismo, só há 4 países que prevêem o comunismo em suas constituições, ou seja, o mundo não é mais aquele mundo dividido entre capitalismo e comunismo, do ponto de vista legal, constitucionalizado, né? Nós temos essa situação, são 3 que começam com C: Cuba, Coreia do Norte, China e Laos. São 4 países que têm hoje em suas constituições o comunismo como forma de organização econômica da sociedade. Todos os outros são capitalistas. E, no mundo capitalista, evidentemente que o capital tenta influenciar as decisões. E é natural que isso ocorra. Então, nós temos que ter o devido preparo, e não adianta achar que isso vai acabar. Não adianta achar que isso vai terminar. Isso faz parte da sociedade capitalista em todos os parlamentos do mundo. E aqui eu citei alguns casos e alguns exemplos específicos sobre isso e como está aumentando o custo das campanhas no mundo inteiro. Alguns países acabaram esse custo. É evidente que, quando se fala em um voto distrital, como ocorre no Reino Unido, a campanha fica muito mais barata, porque o candidato, cada partido lança só um candidato para aquele distrito envolve uma região de uma cidade ou de um bairro, dependendo do tamanho da cidade, e o custo da campanha fica menor. O limite, mesmo assim, no Reino Unido tem um limite, que em reais é em torno de 19 milhões de reais para uma campanha de um partido em todo o Reino Unido. 19 milhões. Um partido político no Reino Unido não pode gastar mais do que 19 milhões, comparativamente aos valores do Brasil, que não há limite. Aonde há limite, nós temos visto que realmente a qualidade da democracia tem melhorado. Na onde não há limite, nós temos verificado que os representantes eleitos e aqueles que chegam aos mandatos, desde vereador até lá em cima, evidentemente passam a ter algum tipo de vínculo ou de necessidade de uma situação, digamos, de amizade
com os seus doadores ou com aqueles que se comprometeram em apoiar as suas campanhas. Ou, no mínimo, aquilo que se diz, que muitos empresários dizem: bom, mas eu tenho que doar para esse tipo adversário porque eu não sei quem vai ganhar e eu tenho medo depois de sanções. Quase como se fosse um processo de extorsão. Então, é uma situação extremamente dramática, que existe, não adianta tapar o sol com a peneira, nós temos que enfrentá-la, temos que discutir, temos que chegar lá no parlamento, como eu fiz na Comissão da Reforma Política, e dizer: olha, aqui, todos os senhores que estão eleitos aqui, olhando para os deputados, têm que passar o Pires e pedir dinheiro, senão não se elegem. E, evidentemente, que não vai passar pedindo R$10, né, como se fosse uma igreja. Ele vai passar o Pires nas empresas. Ele não vai pegar de pouquinho aqui, pouquinho aqui, pouquinho aqui. Ele vai nas grandes corporações e criar laços de relação com essas grandes corporações. Evidentemente que depois vai ter alguma coisa que, no mínimo, uma amizade, né? Às vezes pode virar uma amizade colorida, às vezes pode virar um namoro, um noivado ou até um casamento. E isso em detrimento da democracia como um todo. Então, são algumas questões que eu gostaria de dizer para as senhoras e para os senhores. Eu sei que já falei muito, mas tentando um resumo. A base democrática aumenta, o número dos eleitores aumenta. O capital corre atrás desses eleitores e aumenta o preço do voto. O que devemos fazer? Colocar um teto nesses gastos, tentar separar as corporações das eleições. É curioso, eu não trouxe aqui os dados, mas tenho esses dados já, inclusive, publicados em artigos. Os 3 setores que mais doam para as campanhas políticas são 3 setores regulados pelo Estado. Em campanha presidencial, quais são? O sistema financeiro, altamente regulado pelo Banco Central. As empreiteiras, inúmeros contratos com o Estado. E a indústria de alimentos. Também áreas altamente reguladas pelo Estado. Nós tivemos no Brasil uma única empresa, uma única pessoa jurídica, que no ano de 2014 doou, nas eleições gerais, 340 milhões de reais. Uma única empresa que, ao invés de distribuir 340 milhões de reais como lucro aos seus acionistas, doou para mais de 140 candidatos. Doou para mais de 140 candidatos. Se nós não colocarmos um limite, o capital captura a democracia. Este exemplo dessa única empresa é algo dramático. É algo que mostra, se nós queremos ter uma democracia de qualidade, e a justiça eleitoral surgiu para garantir a liberdade do voto do eleitor e a garantia de que o voto apurado foi o voto efetivamente dado, foi para isso que surgiu, e foi um dos motivos da Revolução de 30. Isso não surgiu sem derramamento de sangue no Brasil, houve derramamento de sangue, houve uma revolução em que uma das principais bandeiras, para alguns era a principal bandeira, era realmente a criação da justiça eleitoral e criar uma democracia com eleições limpas. Para ter o eleitor com a liberdade de ir à urna e votar, nós temos que garantir que esse voto do eleitor seja um voto, sem dúvida nenhuma, livre de qualquer tipo de captura ou de influência torpe para o seu exercício do seu voto. A garantia de que o voto apurado é o voto dado, já temos a urna eletrônica. A garantia de que o eleitor que comparece para votar só vota uma única vez, estamos alcançando agora com a biometrização de todo o eleitorado. Agora temos que nos vocacionar também a cada vez mais colaborar para que o abuso do poder econômico, a influência do capital, fique longe
do processo democrático. E, para isso, temos que dialogar com o Congresso Nacional. Para isso, temos que, exatamente, trazer esses dados, trazer dados comparativos, histórias de outros países que tiveram situações também dramáticas, como as que vivemos hoje, histórias de países que não estão controlando isso, como os Estados Unidos, e que pode gerar uma situação, inclusive, curiosa, né? Porque nos Estados Unidos podemos chegar a uma situação em que os dois candidatos à presidência da República são de famílias que já foram da presidência da República. O Jeff Bush hoje está com 22% das intenções de votos dentro das primárias do Partido Republicano. Está ali, junto com outros dois candidatos, disputando a primeira posição nas pesquisas eleitorais que eles fazem internas ao Partido Republicano em relação às primárias. Estão todos ali, os três primeiros, em torno de 22% a 25% nas pesquisas. Jeff Bush, irmão do George Bush, todos dois filhos do Bush pai. E o avô deles já foi um grande personagem na política dos Estados Unidos, não foi presidente, mas foi um grande personagem no passado. E Clinton, Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton. Os Estados Unidos está virando quase uma monarquia daqui a pouco, com as famílias dominando a política norte-americana, suportadas por grandes capitais. Essas famílias se mantêm suportadas por grandes quantias de dinheiro. Trouxe aqui alguns números. Por outro lado, a Alemanha resolveu o seu problema, a França resolveu o seu problema com limites. A Inglaterra resolve esse problema pela divisão do voto em distrito, embora isso traga outras distorções. Então, nós temos que enfrentar este problema da tentativa do capital dominar a política, sem tratar isso como um escândalo, sem tratar isso como se fosse algo do terceiro mundo, ou como se fosse isso algo... Isso acontece no mundo capitalista, ponto. Vamos enfrentar, vamos resolver. Casos penais, vão para a seara penal. Vamos discutir o futuro. Por isso que eu sugeri, quando convidado, e novamente agradeço ao desembargador Keppen o convite, foi exatamente de dizer eleições e o futuro. Nós temos que pensar eleições mais baratas, mais curtas para o futuro. Nós temos 6 semanas de horário eleitoral gratuito, ninguém aguenta isso. Aqui, quem que assiste 6 semanas de horário eleitoral gratuito? Nós mesmos, que gostamos de política, estamos na justiça eleitoral, etc., a gente não aguenta assistir aquilo. Temos que fazer com que o candidato apareça no horário eleitoral gratuito. Tem candidato que não aparece, ficam fazendo propagandas, outras e não do candidato. Eu perguntei no Reino Unido, fui lá acompanhar a eleição, eles têm lá um horário eleitoral também gratuito para os partidos, mas só pode aparecer o candidato. Eu falei assim, mas não tem aí pirotecnia, não tem... Mas nem se cogita. Se o horário é para o candidato, só pode aparecer o candidato. Eles tratam com uma naturalidade, né? Eles não conseguem imaginar o que é a figura do marqueteiro. Não, a pessoa pega lá o celular, faz um depoimento e joga na televisão. Hoje, com alta resolução, etc., ele faz lá um depoimento, não precisa nada. E no Brasil nós temos aí o marketing na campanha de Dilma foi os 75 milhões de reais só para a empresa do João Santana. Então, é uma superprodução. Não há dúvida que é uma superprodução. E assim vai em todas as campanhas eleitorais. Nós temos, então, que pensar uma redução desse tempo de propaganda, redução do tempo de campanha, 3 meses de campanha presidencial. O Brasil fica parado 6 meses durante o período de uma campanha, porque, além dos 3 meses da campanha, você tem o mês das convenções, que aí o Congresso para, depois você tem o segundo turno, que é o 4º mês, e por aí vai, você tem um país paralisado por 6 meses, inclusive com impedimentos de realização de convênios, de início de obras, de contratação de pessoal, e isso a cada eleição ocorrendo, são limitações extremamente graves. Então, temos que diminuir esse tempo de campanha,
Mas, por outro lado, e concluindo, eu sou contra um projeto que é o de unificação das eleições. Por que eu sou contra o projeto de unificação das eleições? Primeiro, que para nós, da Justiça Eleitoral, é uma condição de trabalho muito difícil organizar todas as eleições. Numa perspectiva feita pelo ministro Henrique Neves, que foi também falar na Comissão da Reforma Política sobre a unificação das eleições, ele mostrou em números que, com a unificação das eleições, se todos os partidos puderem, no sistema hoje existente no Brasil, no sistema eleitoral hoje existente, lançar o máximo de candidatos possíveis, nós podemos chegar a ter 3 milhões de candidatos numa eleição unificada no Brasil. 3 milhões de candidatos. Nas últimas eleições municipais, em 2012, foram 550 mil candidaturas. Esses números são interessantes, Calandra, para mostrar a eficiência da justiça eleitoral. Porque 550 mil candidaturas mostram 550 mil processos de registro, que são julgados e decididos. Às vezes sobram 10 no TSE, a imprensa vem e fala que a justiça eleitoral não funciona. Mas ainda não julgou aquele caso daquele prefeito lá? Não é isso? Ninguém olha que julgou 549.999 registros. Geram 550 mil prestações de contas. E se, além do candidato, tem o comitê financeiro, são 1.100.000 prestações de contas. Isso eu estou falando das eleições de 2012. Nas eleições gerais, nas últimas eleições gerais, tivemos 24 mil candidatos. Um número bem menor do que nas eleições municipais, porque nós temos também um número de municípios muito alto. Pois bem, a unificação das eleições, além de trazer uma possibilidade de um acúmulo de trabalho inimaginável para a justiça eleitoral, tem um outro problema que eu reputo mais grave, porque eu não tenho dúvida que a justiça eleitoral vai suar a camisa e vai dar cabo de uma eventual unificação das eleições. Mas a questão que eu falei e debati com os parlamentares na Comissão da Reforma Política foi a seguinte: cada vez mais o cidadão quer maior participação. Ele quer votar mais, ele quer participar mais. Os movimentos na rua mostram isso. Colocar eleições a cada 5 anos vai distanciar o cidadão da legitimidade política que é dada àquele que é eleito. E, portanto, isso vai na contramão do que se espera hoje, que a sociedade espera hoje da classe política. E eu penso que, se aprovar essa deliberação de unificar as eleições, dificilmente ela vai durar muito tempo no nosso país. É viver para termos uma resposta em razão da reação que vai se ter. Em primeiro lugar, porque a imprensa divide a legitimidade com a política, porque a imprensa diz: a minha legitimidade é dada no dia a dia pela reprodução que eu faço da dita opinião pública. Eu sou aquele que representa a opinião pública hoje. Amanhã é a opinião pública de amanhã, daqui a um mês é a opinião pública. Então, a mídia, a imprensa, disputa constantemente a legitimidade com o poder público, com os eleitos, com quem tem mandato. Quanto mais longe ficar a eleição próxima, mais longe fica esta legitimidade. Nos Estados Unidos, o parlamento americano, a Câmara dos Deputados, a House of Representatives nos Estados Unidos, é eleita a cada 2 anos. Tem uma legitimidade aferida a cada 2 anos. Eu até sugeri lá, divide a Câmara dos Deputados, se não quiser diminuir o mandato para 2 anos, óbvio que eles não vão fazer isso, eles querem aumentar para 5, mas divide a Câmara em metade, metade, e faz eleições de cada metade a 2 anos, assim como para o Senado tem de 1/3 e 2/3, e vamos ter mais eleições nacionais no Brasil, e isso vai ser bom para a democracia brasileira, e inclusive para aferir
a legitimidade de quem está na presidência da República. Vejam, ao longo dos 6 anos do Obama na presidência dos Estados Unidos, ele teve momento de ter a maioria nas 2 casas, no Senado e na Câmara, no início do seu mandato. Depois ele teve maioria na Câmara, minoria no Senado, até chegar à situação atual em que ele tem minoria nas 2 casas. Ele tem minoria tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados norte-americana. Por quê? A cada 2 anos está tendo eleições lá para a Câmara dos Deputados e as eleições alternadas também para o Senado norte-americano. Eu penso que quanto mais eleições, melhor. Então, a unificação das eleições eu sou contra. O sistema eleitoral que eu defendo, e falei lá na reforma política, é o misto, o proporcional misto alemão, em que você vota em lista de partido, mas também vota num distrito. Então, você alia o fortalecimento dos partidos políticos e uma proximidade do eleitor com o cidadão. Então, você cria uma identificação do eleito com o cidadão. Você cria distritos, metade da Câmara dos Deputados seria eleito pelos candidatos distritais e a outra metade pelos partidos políticos. Como é que funciona a proporcionalidade aí nessa situação? Não vou aqui explicar, é uma questão bastante complexa, mas o que ocorre é que na Alemanha não existe um número de cadeira fixa, porque eles fazem o ajuste conforme o partido teve de voto proporcional e elegeu nos distritos. Então, aí faz um ajuste nas listas, aumentando ou diminuindo os eleitos para se ter a base proporcional relativa a todos os partidos de acordo com a sua eleição. E uma cláusula de desempenho que na Alemanha é de 5%. No Brasil, nós temos 28% dos partidos, nós temos 28 partidos com representantes na Câmara dos Deputados, de 32 partidos registrados no TSE. Ou seja, só 4 partidos não têm representantes na Câmara dos Deputados. 28 têm representantes. Isso gera acessos e recursos a fundo partidário, a tempo de televisão. Se tivéssemos a cláusula de barreira da lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo há 7 anos atrás, 8 anos atrás, se ela estivesse em vigor, nós teríamos hoje no Parlamento brasileiro só 7 partidos com representação no Congresso Nacional, ou seja, penso que teríamos uma qualidade democrática melhor, porque nós não temos 28 ideologias. E o distritão que está sendo debatido, a ideia de que os candidatos a deputado mais votados em cada estado sejam os efetivamente eleitos, eu penso que isso levará a uma situação de aumentar até o número de partidos, porque aí vai se pegar o ator, vai pegar o artista, vai se pegar cada vez mais pessoas que sejam conhecidas, que vão ter mais votos, e aí até partidos que nunca tiveram uma possibilidade de se chegar, pega uma figura conhecida deste tipo e acaba, então, obtendo uma maioria de votos. Eu sou contrário ao chamado distritão. E, por isso, que eu defendo o sistema alemão, que tenta, então, dar um reforço aos partidos políticos com o voto em lista e, por outro lado, a possibilidade de criar distritos aproximando o eleitor e cada região de um estado, cada região de um município ter o seu representante no parlamento. Bom, aqui, então, um pouco de tudo que eu procurei aqui abordar, pedindo desculpas aí pelo tempo, mas agradecendo a atenção numa sexta-feira, já que se vai entrando à noite, para agradecer a atenção de todos e espero ter aqui trazido algumas ideias para o futuro da nossa democracia, que penso que é uma democracia hoje consolidada, é uma democracia hoje que nós temos uma participação política nas eleições, embora o voto seja obrigatório, mas não por isso. Eu penso que o brasileiro gosta da participação política, o brasileiro gosta de ir às urnas, é um dia de alegria, o dia da eleição, e eu penso que nós temos que melhorar. O que nós temos que fazer não é resmungar ou reclamar, nós temos que melhorar, porque nós já temos muita coisa de positiva comparada ao mundo, e nós podemos melhorar a qualidade da nossa democracia. Então, a minha mensagem final é uma mensagem de otimismo. Todos esses problemas que nós nos defrontamos no dia a dia são desafios para superá-los e melhorar a nossa democracia. E a Justiça Eleitoral tem um papel
enorme nesta melhoria da democracia brasileira.